Fala, primeiro ano, beleza com vocês? Tudo tranquilo? Show de bola. Espero que vocês tenham conseguido fazer aí os exercícios propostos aí que nós vimos na última aula. Chamar a atenção de vocês, pouca gente participou, me deu feedback aí desses exercícios. É importante que vocês participem, é importante que vocês se empenhem aí nesse processo aí de resolução desses exercícios. Eu sempre vou deixar exercícios com vocês ao final da aula, então é importante que vocês se empenhem, que vocês me deem um feedback lá, para que eu possa também estar vendo a participação de todos, beleza, pessoal? Mas já está só colocar um nomezinho lá no Zap, e pronto, acabou. Não é só isso, preciso que vocês também participem, que vocês estejam presentes aí nessa resolução dos exercícios, tirando dúvidas, resolvendo, me mandando feedback, enfim, é importante que vocês também estejam aí presentes nisso, né, nessa resolução dos exercícios. Bom, na última aula nós vimos aí um pouco sobre o processo de formação da Terra, como que a Terra se formou, vimos também a composição do planeta Terra, né, o modelo geoquímico, o modelo físico, característica da crosta terrestre, do manto, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno, enfim, vimos todas essas características aí do planeta Terra, da formação, processo de formação, de datação dessa estrutura geológica terrestre, né, como que se dá através de fósseis, através carbono 14, enfim, das evidências aí das camadas superpostas do solo. Então, vimos essas diversas características na aula anterior, e vimos também a tabelinha de história da Terra, contendo aí a evolução do planeta Terra desde sua formação até os dias atuais, né? Então, vimos tudo isso. E hoje nós vamos dar início à página 499, né, falando sobre minerais e rochas. Vamos ver um pouco sobre as rochas, composição dessas rochas, vamos ver como elas são formadas, características dessas rochas, vamos ver também o ciclo das rochas e estruturas geológicas, né, processo de deriva continental, processo de placas tectônicas, movimentação das placas tectônicas. Tenho certeza que vocês já ouviram falar isso anteriormente, né? Placas tectônicas, deriva continental, tenho certeza que vocês já viram isso aí anteriormente, e nós vamos pegar isso aí um pouco mais a fundo, ver um pouco das características aí, por exemplo, da deriva continental, o que é a deriva continental, de que forma que ela se materializou, como que se constatou que houve de fato a deriva continental, né? Então nós vamos ver um pouco sobre cada um desses pontos aí que eu falei para vocês. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, me chama lá no Zap, vou estar lá a posta para que vocês precisarem. Lembrando que ao final dessa aula eu vou deixar para vocês o exercício, né, que vocês precisarão fazer. No nosso caso dessa aula de hoje, eu não preparei exercício porque na apostila de vocês, a partir da página 503, já existem diversos exercícios que vocês precisarão fazer. Então, eu vou estar acompanhando a resolução desses exercícios com vocês, beleza? Então, nós não vamos ter aquele arquivinho em PDF essa semana, mas vocês farão esses exercícios da apostila. Para vocês é melhor, não precisa imprimir, não precisa copiar do caderno, é só chegar lá na apostila, copiar na apostila, fazer na apostila, certo? Mas o que vocês precisarem, podem me chamar, que eu vou estar ali para poder ajudá-los. Ok? Então, vamos começar aqui. Deixa eu ir lá para a apostila de vocês. Vamos começar aí, ó, nessa semana, página 499, minerais e rochas, né? Um elemento aí importante, né, para o conhecimento do planeta, do conhecimento aí do nosso planeta Terra, né? É a rocha, né, agregado ali natural, né, composto de um único mineral ou de uma combinação de diversos minerais, né? Então, uma rocha ela pode ser composta só de um mineral, né? Mas ela também pode ser composta aí de um agregado, um monte de minerais juntos, formando uma rocha. Então, aqui tem uma tabelinha, aqui, exemplos de elementos que formam minerais e de minerais que formam rochas, né? Então, temos aqui oxigênio, silício, alumínio, ferro. Nós temos aqui o nome do mineral, por exemplo, aqui foi o despato. O nome da rocha, né? A composição aqui foi de espato com oxigênio, enfim, temos aqui granito, temos o riolito, basalto, enfim, diversos
diversos nomes de rochas aí compostas de material, de minerais aí e de elementos que formam essas rochas, pessoal. Beleza? Isso aqui precisa gravar não, tranquilo, só para que vocês tenham uma ideia aí de como é formada uma rocha, de como que ela é formada, composta então de elementos e minerais que nesse agregado compõem a rocha, ok? Mas as rochas elas podem ser classificadas aí de acordo com a composição química, estrutural ou sua textura, né? Então, temos aí essa classificação de rochas que vocês precisam lembrar aqui, ó. Opa, voltando lá, deixa eu voltar. Aqui, ó, rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e também rochas metamórficas. Galera, isso é importante. Rochas ígneas ou magmáticas é fácil, é a mais fácil de todas. Do que elas são formadas? Elas são formadas ali através do extravasamento do magma. O magma extravasado, né? Esse magma, assim que ele sai do vulcão, por exemplo, que ele extravasa em forma de lava, ele vai se solidificar. Nesse processo de solidificação, do lado de fora, por exemplo, de um vulcão, nós temos a formação de uma rocha magmática extrusiva. Extrusiva porque ela está fora, ela foi lançada para fora. Mas também nós temos as rochas que vão se solidificar abaixo da terra, né? O vulcão ele não expeliu aquela lava abaixo ali da terra. Esse magma ele começa a se resfriar, então esse processo de resfriamento é um pouco mais lento do que, por exemplo, a extrusiva, que está exposta ao ambiente, né? Mas a intrusiva ela demora um pouco mais para se solidificar. E nesse processo de solidificação lento, se forma ali uma rocha magmática, né? Também magmática ou ígnea, porém intrusiva, que também pode ser chamada de plutônica. Então, são essas que têm a formação abaixo da terra, certo, galera? Então, essa é a característica ali de uma rocha ígnea ou magmática, que pode ser intrusiva ou pode ser extrusiva, certo? Então, lembrando que a intrusiva ela tem um resfriamento mais lento e a extrusiva um resfriamento mais rápido. Então, nesse processo de formação das rochas magmáticas. As rochas sedimentares, elas são formadas pelo acúmulo de sedimentos. Imagina o seguinte, processo de intemperismo, que vocês verão mais à frente. O intemperismo é o desgaste, a erosão de uma outra rocha. Imagina aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por que esse ditado? É um ditado real, é um ditado aí que mostra um processo geológico que ocorre de fato com uma rocha. Uma rocha sofrendo esse processo o tempo inteiro de pingamento, ou de uma cachoeira ali, aquela água batendo naquela rocha o tempo inteiro, essa rocha ela vai perdendo pequenos sedimentos, ela vai perdendo pequenos pedaços. E esses sedimentos, ao longo de milhares e milhares de anos, eles vão se depositando em regiões de bacias sedimentares. E imagino diversas camadas de sedimentos sendo postas uma acima da outra. Então, nós temos ali as chamadas bacias sedimentares, onde nós temos a formação das rochas sedimentares. A partir de um tempo geológico, você vai comprimindo ali essa rocha e ela forma uma rocha composta só de sedimentos. É uma rocha, quando você pega nela, ela esfarela muito rapidamente, né? Ela é muito fácil de se esfarelar, de tirar pedaços dela, característica de uma rocha sedimentar em uma área de bacia sedimentar, onde elas se formam. Então, elas vão se formar a partir do processo de erosão de outras rochas, e essas rochas vão ser erodidas devido ao processo de intemperismo, né? Pode ser pela água, pode ser aí pelo vento. Existem diversos processos de intemperismo que vão atuar para o desgaste de uma rocha. Vocês verão aí no próximo capítulo um pouco sobre esse processo de modelação do relevo terrestre, onde se fala bastante do intemperismo, o que é o intemperismo e como que ele atua nas rochas, desagregando essas rochas e fazendo com que elas vão perdendo sedimentos, que elas vão perdendo ali agregados, e com isso vai formando outras rochas. Então, reparem o seguinte, uma rocha magmática ou ígnea, ela pode se transformar numa rocha sedimentar. Se o intemperismo atuar numa rocha ígnea, essa rocha ígnea vai perdendo sedimentos e esses sedimentos vão formando uma rocha sedimentar. É o ciclo das rochas, pessoal. Vocês verão aí na próxima página. Uma rocha metamórfica, através do processo de intemperismo, ela vai perdendo agregados e vai formando uma rocha sedimentar. Então,
Ciclo das rochas. Vou explicar isso para vocês a seguir, um pouco sobre esse ciclo das rochas. Então, as rochas elas estão aí no tempo geológico, numa era geológica, no momento geológico, elas vão passando por um processo ali cíclico, onde elas vão sempre se transformando de uma hora magmática, outra hora metamórfica, outra hora sedimentar, novamente magmática, enfim, e vão se transformando aí, vão se modificando, ok? Então, as rochas sedimentares também muito fácil de lembrar, muito fácil de compreender, elas são formadas por sedimentos, beleza? Então, sedimentos formam as rochas sedimentares, sedimentos que são pequenas partículas erodidas de outras rochas. E as rochas metamórficas são aquelas rochas, como o nome já diz, né? Metamórfica, metamorfose, né? Metamorfose, opa, lagarta, borboleta, processo ali de modificação, beleza? Então, essa característica das metamórficas, elas resultam das transformações de rochas existentes sob alta pressão e temperatura. Todos aqui, por exemplo, já entraram numa piscina, né, e mergulharam na piscina, certo? E dá aquela pressão no ouvido. Opa, pressão. Pressão, então, é aquele peso da água sobre o seu corpo, né? Um processo ali de pressão. Você sente aquela pressão. Agora, imagina, por exemplo, uma rocha no interior da Terra e todo o peso de rocha e solo acima dela sobre essa rocha que está aqui embaixo. Opa, nós temos então aqui, ó, todo esse solo e rochas exercendo pressão sobre essa rocha aqui embaixo. Temos pressão, então, também no interior aí do solo, certo? Então, nós temos aí processo de pressão. Agora, se essa pressão for aliada, estiver aliada a uma alta temperatura, nós vamos ter a formação ali de uma outra rocha. De que forma nós podemos ter isso? Todos aqui, por exemplo, já viram o que acontece quando se esquenta um plástico, né? O plástico é mais resistente, quando esquenta ele fica maleável, ele fica bem molinho. Isso vai acontecer com a rocha também. Se a rocha for aquecida a altas temperaturas, essa rocha ela se torna maleável, ela se torna fácil ali de maleá-la, né? Como acontece, por exemplo, com a lava. A lava é uma estrutura viscosa, né? Bem mole. Então, o que vai acontecer se nós tivermos aqui, ó, uma rocha? Olha só, se nós tivermos aqui uma rocha A e uma rocha B, né, de mineral A e mineral B. São rochas diferentes aqui, ó, são minerais diferentes. Mas se essas duas aqui estiverem próximas e tiver temperatura nesse local, essas rochas que eram, né, duras, rígidas, elas passam a ficar maleáveis. E nisso elas podem se juntar. Porém, elas sozinhas, só com a temperatura, não conseguem se juntar. Mas se tiver temperatura, se tiver pressão acima, o que vai acontecer? A pressão vai fazer com que essas rochas se agreguem, que elas se juntem. Então, esses dois minerais, A e B, eles vão se fundir e vão virar uma rocha com mineral AB. Então, nós temos aí a formação de uma rocha metamórfica. Aquela rocha que antes era só A e a outra que antes era só B, se torna uma rocha AB. Né? Então, através do processo de temperatura e pressão. Então, lembrem sempre, para que uma rocha se torne metamórfica, para que ela se metamorfize, ela precisa desses dois agentes atuando, pressão e temperatura. E assim nós temos a criação dessa nova rocha. Beleza, galera? Qualquer dúvida com relação a esse material, a essa questão aí, essa explicação, me chama lá que eu explico a vocês novamente, né? Então, nós temos aí, retornando, rochas ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. Ígneas ou magmáticas, formadas através do magma, pode ser intrusiva ou extrusiva. Temos as sedimentares e temos as sedimentares formadas por sedimentos, obviamente, e temos as metamórficas, resultando aí do processo de pressão e temperatura que formam uma nova rocha. Então, sigamos aqui, galera, para que a gente possa verificar aqui o ciclo das rochas. Olha aqui o ciclo das rochas. O ciclo das rochas, como eu disse para vocês, uma rocha metamórfica, ela pode virar sedimentar, como também pode virar uma rocha magmática, dependendo ali do seu processo ali que ela está passando. Então, primeiro aqui, ó, no vulcanismo, o magma quente chega à superfície, onde se derrete como lava. Beleza, né? Onde se derrama como lava. Sua solidificação forma rocha ígnea, vulcânica. Beleza. Se esse magma fica preso no interior da crosta terrestre, forma rocha ígnea plutônica, não intrusiva, após a solidificação. Se for
ali em forma de lava para fora, né, do vulcão, a rocha extrusiva, magmática extrusiva. Aqui, ó, o intemperismo. O intemperismo altera as características físicas e químicas das rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. O intemperismo vai atuar, ó, nas três rochas, tanto na ígnea, quanto na magmática, quanto na metamórfica, né? Tornando o processo, formando um manto de intemperismo constituído por material friável, né? A pedogênese e a formação do solo na parte superior do perfil. Então, à medida que o intemperismo vai atuando, ele vai liberando vários sedimentos ali dessa rocha. E esses sedimentos também formam um solo, né? Eles vão ali atuar nessa formação do solo. O solo vai ser composto por minerais, por ar, por água, por compostos orgânicos, né? Então, esse processo de intemperismo também forma o solo. Pode formar uma rocha sedimentar, como também pode formar o solo nesse processo aí de pedogênese. Temos aqui, ó, os agentes de erosão podem movimentar o material que forma o manto de intemperismo, incluindo o solo. A falta de vegetação contribui para a erosão, processo erosivo ali, como eu falei para vocês. Ó. A deposição dos sedimentos ocorre nas zonas mais baixas. Então, aqui nós temos a rocha que está sofrendo desgaste, está sofrendo erosão. E esses sedimentos, eles caem aqui, ó, e vão formando aqui, ó, as áreas de bacias sedimentares mais abaixo, ok? Com o tempo, esse material pode ser soterrado, compactado e transformado em rocha sedimentar. Lembra que eu falei para vocês? Imagina aqui, ó, essa rocha erodindo, perdendo sedimentos aqui para baixo. Agora, né, imagina o seguinte, milhares e milhares de anos, essa erosão aqui em cima, ó, faz com que essa rocha aqui de cima ela sofra um rebaixamento. Em compensação, aqui embaixo, na bacia sedimentar, como tem acúmulo de sedimentos, há um aumento. E nesse aumento, nós temos aqui o peso, né, o peso aqui embaixo sofre o peso todo desse material que veio até aqui em cima. E com isso nós temos o quê? A compressão desse material erodido, a compressão de todos esses sedimentos, né, o peso de todos esses sedimentos comprime e forma ali uma rocha sedimentar, pessoal. Então, característica aí da rocha sedimentar. Aqui na D, ó, qualquer tipo de rocha pode sofrer metamorfismo em ambientes de pressão e temperatura elevados. Então, ó, rocha sedimentar, ela pode sofrer um processo de metamorfismo ali com uma outra rocha, por exemplo, e com pressão e temperatura, essas duas rochas se juntarem e formar uma outra rocha, um novo tipo de rocha. Então, qualquer rocha sofre o processo de metamorfismo, né? Então, sofrendo aí essa mudança estrutural e mineral da rocha, ok? Aqui, ó, qualquer tipo de rocha ígnea, metamórfica ou sedimentar pode ser levada a ambientes geológicos de pressão e temperatura ainda mais altas que o ambiente metamórfico, né? Nesse caso, pode ocorrer fusão parcial, né? Então, fusão parcial desses componentes aí minerais da rocha, formando aí, por exemplo, esse tipo de rocha aqui metamórfica, bem diferenciada, né, com diferentes camadas aqui. Então, essa é a característica aí do ciclo das rochas. As rochas vão estar sempre modificando, né? A rocha aflora a superfície em forma de lava, né? Forma a rocha ígnea, que sofre intemperismo, que forma uma rocha sedimentar, que depois é levada a camadas inferiores ali da Terra, que sofre pressão e temperatura transformada numa rocha metamórfica, né? Então, diversos ciclos que vão atuar nesse processo aí de formação das rochas, de formação do solo, galera. Beleza? Tranquilo? Fácil isso aí? Lembrando que, se tiver dúvida com relação a isso, não fique com dúvida, me chama lá que eu auxilio vocês aí, galera. Vamos para a próxima página aqui e falar sobre as estruturas geológicas, pessoal. Essas estruturas geológicas aí são nessas cadeias de montanhas, o solo, são as rochas, tudo isso aí vai formar essa estrutura geológica que nós temos na Terra, né? Temos aqui, ó, os escudos cristalinos. O que são esses escudos cristalinos? São essas camadas mais antigas da Terra, né? Esses escudos cristalinos, eles costumam ser mais baixos porque sofreram um processo de intemperismo mais intenso. Como os escudos cristalinos são desdobramentos antigos, o que são esses dobramentos? Quando uma placa tectônica se choca com a outra, ela dobra, formando cadeias de montanhas. Se essas cadeias de montanhas são muito antigas, o que vai acontecer? Elas vão sofrendo um rebaixamento. Por quê? O intemperismo vai atuando direto nessa montanha. Imagina uma montanha muito alta, né? Bilhões de anos se passaram, chuva intensa, vento intenso sobre essa cadeia de montanha, ela sofreu o quê?
um rebaixamento, é um dobramento antigo, é um escudo cristalino, né? Então, por exemplo, o território brasileiro, ele grande parte nas áreas, por exemplo, de Planalto, nós temos a formação desses escudos cristalinos, desses dobramentos antigos. O nosso Planalto é um Planalto muito rebaixado, o nosso relevo é muito rebaixado, porque é um relevo muito antigo. Então, no processo aí, essa nossa formação do nosso relevo resulta lá do período pré-cambriano, cerca de 4 bilhões de anos atrás. Então, é um relevo muito antigo que sofreu muito rebaixamento. Por isso que nós não temos aqui no Brasil grandes cadeias de montanhas, como acontece, por exemplo, na costa oeste do continente sul-americano, né? Como acontece com a Cordilheira dos Andes. Na Cordilheira dos Andes, nós temos ali um processo atuante ali de choque de placas tectônicas. Então, a Cordilheira dos Andes continua soerguindo, continua subindo até hoje, porque existe abaixo dela choque de placas tectônicas que fazem com que elas cresçam ainda. Aqui no Brasil, não. Nós não temos placas tectônicas abaixo do solo brasileiro, abaixo do terreno do Brasil. Então, nós não temos o quê? Soerguimento. Nós só vamos ter o quê? Rebaixamento devido ao processo de intemperismo que atua no Brasil. Então, nós temos aí esses dobramentos antigos, que são esses escudos cristalinos. Mas também nós temos aí essas cadeias orogênicas modernas, os dobramentos modernos, né? Esses dobramentos modernos são justamente esses caras que são muito altos, Alpes suíços, Himalaia, Cordilheira dos Andes, montanhas rochosas. Tudo isso aí vão ser dobramentos modernos. Por quê? Nós temos nessas áreas abaixo dessas cadeias de montanhas ainda um processo geológico de formação dessas montanhas. Nós temos ainda um choque dessas placas tectônicas. E nesse choque das placas tectônicas, elas se chocam, e vão dobrando, elas vão soerguendo. Por quê? Né? Nesse choque, elas não têm para onde ir. Né? Então, nós temos aqui o soerguimento dessas placas tectônicas. Então, por isso, nós temos a formação dessas grandes cadeias de montanhas. Por isso que são dobramentos modernos. É moderno porque acontece hoje? Também, né? É moderno porque é um processo de soerguimento mais recente da estrutura geológica. Não quer dizer que começou há 10 anos atrás, não quer dizer que começou há 15 anos atrás. Né? Já tem alguns milhões de anos que esse processo vai ocorrendo e por isso essas montanhas continuam soerguindo, continuam nesse processo de aumento da sua altitude até os dias atuais. Beleza, pessoal? Temos também aqui as bacias sedimentares, né? Que são as depressões do relevo preenchidos com fragmentos minerais. Se são bacias sedimentares, galera, só pode ser preenchido com sedimentos. Então, nós temos aqui as áreas mais elevadas que perdem sedimentos por conta da erosão e esses sedimentos vão sendo depositados nas áreas mais planas, nas áreas mais baixas. Por isso, bacias sedimentares. Todos esses sedimentos descem e ficam acumulados aqui. Então, são as áreas do relevo aí que são preenchidas por essas bacias aí de sedimentos, por esses restos desagregados de rochas aí erodidas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Então, sigamos aqui nessa nossa partezinha aqui, olha aqui, temos um mapinha aqui, escudos cristalinos antigos, olha aqui o Brasil com escudo cristalino antigo, escudos cobertos por sedimentos, né? Então temos aqui uma outra partezinha do Brasil coberta aqui por sedimentos, né? Como vocês podem ver, o Brasil com grande parte aqui de escudo cristalino, galera. Então nós temos aí também as áreas recobertas, né? Outras áreas, outras regiões sedimentares, em outras áreas aqui, regiões sedimentares. Nós temos aqui dobramentos antigos, né? O Brasil aqui, com dobramentos antigos aqui, também bem intensos, dobramentos recentes. Olha aqui, dobramentos recentes. Isso aqui, lá as Montanhas Rochosas, Cordilheira dos Andes, né? Tudo isso aí com dobramentos recentes. Então, a gente consegue verificar aí as áreas, né, da estrutura geológica brasileira, ou melhor, estrutura geológica da Terra, né? Enfim, galera, isso aí é o que vocês precisavam. Tá, só para a gente poder concluir aqui, reservas petrolíferas e carboníferas, né? O que são essas reservas? São os poços de petróleo, as áreas ali onde nós encontramos carvão mineral, por exemplo. Essas áreas, elas vão estar presentes justamente em áreas de
bacias sedimentares. Como que a Petrobras sabe, professor, que onde ela vai encontrar petróleo? Como é que ela vai certinho ali e fura um lugar sabendo que tem petróleo ali? É simples. A Petrobras ela não vai furar, por exemplo, um poço em uma área de rocha metamórfica. Ela não vai furar um poço em área de rocha magmática. Ela sabe que o petróleo ele vai se formar justamente numa bacia sedimentar, em áreas sedimentares. Por quê? Junto com os sedimentos que são erodidos das rochas, imagina, milhares e milhares de anos, aqueles sedimentos se compactando ali. Só que esses sedimentos não são apenas restos minerais, eles também são restos orgânicos, são restos de animais, plantas, fósseis que vão estar ali, e com isso vão formar o petróleo, por exemplo. Por isso que o petróleo é um combustível fóssil, é um combustível ali que vai estar presente nas áreas de bacias sedimentares, constituído de fósseis, né, de plantas, animais, e tudo isso forma justamente o petróleo, né? Por isso que é combustível fóssil, galera, beleza? Então, para a gente poder fechar aí essa informação. E vamos falar agora sobre a deriva continental, né? O que é a deriva continental e as placas tectônicas. Então, a deriva continental, Alfred Wegener, lá em 1912, ele percebeu que o contorno aqui, ó, da América do Sul, ele meio que se encaixava aqui no contorno da África. O contorno da América do Norte meio que se encaixava aqui no contorno da Europa, por exemplo. Então, ele percebeu que essas placas, ou melhor, esses continentes, em um dado momento, eles estavam todos juntos, né? Então, ele postulou ali a teoria da deriva continental, que devido à movimentação desses continentes, esses continentes se separaram, porém, outrora estavam juntos, constituindo um único supercontinente que vocês viram na aula passada, que é a denominada Pangeia. E a partir daí, a Pangeia, que era esse enorme continente, começou a se dividir e começou a se separar. Então, inicialmente, ele postulou que existia esse supercontinente envolto de um grande oceano, Pantalassa, e tínhamos aí essa formação geológica e que, com o passar das eras geológicas, esses continentes foram se separando. Essa é a teoria da deriva continental de Wegener. Então, nós temos aqui, ó, nessa página aqui, ó, a Pangeia, né? Aí depois nós temos aqui no período Triássico já a formação da Gondwana e da Laurásia. Então, são os dois continentes quando eles começam a se separar. Depois nós temos aqui no período Jurássico já os continentes se separando ainda mais. No Cretáceo, né, eles mais separados ainda, e na atualidade a formação dos 6 continentes que nós temos na Terra. Então, através dessas evidências aqui do contorno dos continentes, ele pôde postular essa teoria. É importante que essa teoria hoje ela é uma teoria muito aceita porque existem outras evidências. Por exemplo, hoje em dia se sabe que existem, por exemplo, aqui, ó, fósseis aqui na América do Sul que também existem na África. Então, você sabe que esses fósseis, em um dado momento, eles pertenciam ao mesmo local, a uma mesma localidade. Então, isso vai reforçar essa teoria, que, de fato, esses continentes eles estavam unidos, estavam juntos. Isso reforça essa tese. Nós temos plantas que derivam de um mesmo ancestral comum. Nós temos animais que derivam de um mesmo ancestral comum. Isso mostra que, em um dado momento, esses dois continentes eles estavam unidos. Por exemplo, se a gente pegar a ema, né, que tem aqui no nosso território, no Cerrado brasileiro, né, a ema, que é uma ave bem grande, ela é parente muito próxima do avestruz. E se sabe hoje em dia que essas duas aves, a avestruz que está na África e a ema que está aqui no Brasil, no continente sul-americano, em um dado momento, elas pertenciam ao mesmo ancestral comum, porque esses continentes estavam unidos, galera. Beleza? Então, essa é a característica da deriva continental, e essas descobertas científicas elas reforçam justamente essa teoria da deriva continental. Então, nós temos também a teoria das placas tectônicas. O que é essa teoria das placas tectônicas? Nessa teoria, diz o seguinte, que o mundo ele vai ser como se fosse uma colcha de retalhos, diversas placas, uma fazendo limite com a outra, uma junto com a outra, né? E essas placas tectônicas, elas possuem movimentos diferentes, né? E essas placas tectônicas, devido a essa movimentação que elas fazem,
elas vão deslocar os continentes terrestres de um lado para o outro, né? Então, nós temos as placas tectônicas, os limites dessas placas. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, essa placa vai para cá e essa placa aqui vem para cá. Então, nós temos um limite aqui, deixa eu escrever para vocês, ó. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Nós temos aqui o limite divergente, ok? Então, é um tipo de limite de placa em que elas vão se separar, então, limite divergente. Porém, nós temos aqui, ó, uma outra, que é, vamos pegar aqui, ó, essas duas placas aqui, ó, elas estão indo uma contra a outra. Opa, se uma placa vai contra a outra, nós temos um limite, o quê? Convergente. Limite convergente. E nós temos outras placas que vão deslizar, ó, lateralmente. Por exemplo, essas duas placas aqui, elas vão deslizar lateralmente. A placa pacífica com a placa norte-americana, elas vão deslizar lateralmente assim, ó. Então, uma vai para cima e outra vem para baixo. Então, esse tipo de placa vai receber o nome de placa transformante ou transformante ou... Deixa eu me recordar aqui o nome. Bom, vamos deixar aqui transformante, certo? Que é um nome dessa placa aí. Tem outro nome também, depois eu me recordo e passo para vocês. No decorrer da aula, se me lembrar aqui, eu falo para vocês. Mas esse aqui é um outro tipo de placa tectônica, outro tipo de movimento. Então, nós temos o divergente, convergente, transformante, aí são os tipos de placas tectônicas. Aqui, transformante ou... Aqui, ó, ou conservativa, certo? É o tipo de placa tectônica, ok? Então, são esses os tipos de movimento das placas tectônicas. Olha aqui, ó, a placa sul-americana, ela, por exemplo, ela vai de encontro aqui à placa de Nazca. E nessa região aqui, ó, nós temos a formação da Cordilheira dos Andes. Então, se uma placa vai em direção à outra, nós temos o quê? O soerguimento, nós temos a formação de um dobramento moderno, ok? Olha aqui, ó, nessa região aqui, nós também temos a formação aí das montanhas rochosas. Embora essas placas deslizem lateralmente, nesse processo de deslizamento, há também abalos sísmicos, há também formação de montanhas. Olha aqui, ó, essa daqui forma a Cordilheira do Himalaia. Então, nós temos diversas placas atuando aí no mundo, né? Diversas placas colidindo uma com a outra, afastando-se uma da outra. Olha aqui, ó, a placa africana se afasta da placa sul-americana. Por isso que nós tivemos a separação desses dois continentes aqui, ó, devido a essa placa, uma ir para um lado, outra ir para o outro. Importante, professor, por que no Brasil não tem terremoto? Por que no Brasil não tem vulcão? Olha aqui, galera, não tem placa tectônica aqui, ó, o limite de placa tectônica abaixo do solo brasileiro. Não existe encontro de placa tectônica aqui abaixo do solo brasileiro, abaixo aqui, ó, do território brasileiro. Por isso que nós não temos vulcão, por isso que nós não temos terremotos, certo? Outra coisa importante, por que no Brasil não tem maremoto? Olha só, essas placas aqui, elas se afastam. Se elas colidissem, obviamente geraria o quê? Um processo tectônico, geraria ali um abalo sísmico que configuraria um maremoto, porque está dentro aqui do Oceano Atlântico. Mas como essas placas elas se afastam, não há choque, não há abalo sísmico e não há formação de maremotos, por exemplo. Ok, galera? Então, informação importante aí também, geológica, certo? Então, essas daí são as informações que eu tinha para passar para vocês com relação a esses movimentos, a estrutura geológica, né, a essa formação aí da estrutura geológica das placas tectônicas, certo? Então, nós temos aí esses diversos processos geológicos que vão configurar aí o nosso planeta, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, importante, leiam o material também, deem uma olhadinha, façam o exercício que está aí a seguir, da própria apostila da página 503, a partir da página 503. Como é muita coisa, pessoal, eu peço que vocês façam apenas a página 503, que é um exercício, a 504, a 505, até o Mais Enem da 506, ok? O Mais Enem a gente deixa para a próxima aula, que eu vejo junto com vocês, que o Mais Enem são questões um pouco mais complexas, um pouco mais elaboradas,
que a gente vai fazer juntos, ok? Então, nós vamos fazer juntos aí esse Mais Enem. Mas façam até o Mais Enem. Então, parece que é muita coisa, só que tem muita questão de múltipla escolha, então fica rápido para vocês fazerem aí, beleza? Então, se tiverem dúvidas com relação a esse exercício da página 503, 504, 505 e 506 até o Mais Enem, se tiver alguma dúvida, me chamem que eu vou estar lá no WhatsApp para poder orientá-los no que for preciso, tá ok? Um grande abraço aí para vocês, façam exercício, eu quero a participação de vocês, eu quero o feedback de vocês lá no WhatsApp, manda para mim lá a resolução das questões. Pô, professor, vou fazer tudo e depois eu mando. Não, faz a um, professor, fiz a um, tá certinho, tá tranquilo? Pô, tá certinho, melhora nisso, faz isso, então não, tá ok, tá completo, parte para outra. Me mandem aí a evolução de vocês, não precisa fazer tudo para depois me mandar. Me manda o que vocês forem fazendo para que eu já vá corrigindo também. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Abraço, até a próxima. Valeu!